Bem-vindos ao Pode Mais, o seu podcast de amadurecimento seguro. Aqui você pode amadurecer, que você sempre vai ser muito bem acolhida, muito bem acolhido. A gente traz convidados estrelados e hoje, claro, que eu não poderia estar com alguém assim, menos que 5 estrelas. Aliás, essa minha convidada é uma força inabalável no mercado financeiro e não só. Além de liderar uma empresa que eu não vou falar o nome, senão vocês já vão saber. Ela ministra palestras em todo o Brasil, é atleta, ama viajar, é investidora. Gente, vou ter que falar, ela é investidora do Shark Tank, escritora e é uma das mais importantes influenciadoras de economia do país. Além de tudo, hoje eu soube que ela tem uma paixão por Piracicaba. Inclusive, vou deixar aqui um beijo para toda a família da Bronzo. A minha entrevistada é ninguém mais, ninguém menos que Carol Pfeiffer. E nossa, que entrada! Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Seja muito bem-vinda. Você sabe que o dia que nós nos conhecemos lá no evento do Salão Casa Moda, tem algumas pessoas que a gente conhece assim pessoalmente, tem um fit, tem um encantamento, né? E daí quando eu procurei saber um pouco mais sobre você, e você tem tantas atividades, mas eu não imaginava que você gostasse tanto de moda. Tua vida foi assim, fazendo uma linha do tempo, primeiro foi a moda. Foi. Acabei me apaixonando por moda por causa da minha mãe. A minha avó já tinha, né, confecção de adulto. E a minha mãe, quando ela casou muito cedo, né? Ela casou com 17 anos, meu pai tinha 20. Então eles eram muito jovens. E daí eles não tinham muita grana. E a minha mãe sempre teve muito bom gosto. Então o que ela fazia? Ela pegava os tecidos da confecção da minha avó. A minha irmã, quando nasceu, ela começou a fazer as roupas para minha irmã. Então ela queria comprar aquelas roupas, mas ela não tinha tanta grana. Então ela começou fazendo para minha irmã. E as amigas começaram a gostar. E daí ela começou a vender para as amigas, montou confecção, montou loja. Quando eu nasci, a minha mãe já trabalhava. E trabalhava com moda. Então eu comecei a gostar muito disso, né? E sempre participar muito, tanto da vida dentro da confecção, quanto no dia a dia da loja e tudo mais, com os representantes, né? Escolhendo a comprar, vestindo, desfilando. Ela adorava fazer desfile. Então eu acabei gostando muito do mundo da moda. Tanto que eu queria fazer faculdade de moda. Porque eu queria ter uma moda teens, que inclusive é um gap até hoje, né, Mara? Assim, é muito interessante, porque a gente tem aquela transição entre a criança e o adulto, né? Que é o adolescente, que nem vai usar babado ainda de criança, mas também não vai usar decote, não vai usar algo muito justo e etc. E daí eu queria montar uma moda mais teens. Só que eu não queria ser a estilista, eu queria montar a empresa. Entendi. Aí eu fui fazer administração de empresas. Aí tudo mudou, aí eu acabei me distanciando do mundo da moda por causa da Bolsa de Valores. Vamos então entrar agora na administração. Você foi para a faculdade de administração. Você já sabia exatamente o que você queria? Tipo assim, deixa eu descobrir esse mundo. Então, eu queria realmente montar uma empresa. Eu falava assim, porque eu via minha mãe, assim, como uma referência, brincava já com salto alto. A gente nem falava de empreendedorismo, a gente falava de ser empresária, né? Então, eu já brincava de ser empresária. E daí eu falava, não, eu vou ter uma empresa de moda e tudo mais, e vou gerenciar igual a minha mãe, que faz 1000 coisas, bababá, e tinha essa referência muito forte dentro de casa. E daí eu via que também pra empreender, né? Tipo, pra montar empresa era um perrengue. Todo mundo apanhava, reclamava de, né? Tipo, tanto da questão trabalhista, imposto e como faz gestão e tudo mais. Eu falei, gente, preciso primeiro estudar empresa. E daí eu fui fazer administração de empresas com essa mentalidade. Que eu ia primeiro fazer ADM e depois ia fazer moda. Então eu não sabia se eu ia fazer moda nem no Brasil ou fora. Nunca tinha saído do Brasil, mas sabia que ou na Itália ou, né, na França eu poderia estudar melhor sobre o universo da moda. E daí esse era meu plano. Só que no meu primeiro ano de faculdade, o meu irmão também foi fazer ADM. A gente tem 2 anos de diferença, mas eu sou um ano adiantada. Vocês são em 3 filhos? Em 3. Eu tenho uma irmã mais velha, que é advogada, tributarista, um gênio. Daí tem o meu irmão, que é outro gênio. Daí tem eu. Gente, uma família de gênios. Gabi, aumenta o ar aqui, meu amor, que a menopausa está falando comigo. E não precisa tirar esse corte, porque nós somos menopausadas mesmo, né, amigas? E tudo bem, né? Esse monte de luz aqui. E aí, essa família genial... Depois eu te conto de outra investida que é pra menopausa, que é plena pausa. Mas enfim. Você tinha falado. Eu adorei o projeto que chama Plena Pausa, inclusive pra você não ter isso como algo ruim na sua vida, né? Porque a galera lida como se fosse algo muito pesado. Mas enfim, aí somos em 3, né? Meu irmão
mais velho, ele foi fazer também ADM, ele também estava em dúvida do que ele ia fazer, né? Ia fazer medicina, agronomia, ele é muito bonito, ganhou um concurso para ser modelo, jogava muito bem futebol, passou também na peneira, enfim. Aí foi fazer ADM comigo. Só que ele foi fazer numa faculdade e eu fui fazer em outra. O professor dele de economia falou para ele sobre bolsa de valores. E, assim, curiosamente, o professor chama Gentil. Eu brinco que fez a gentileza de nos apresentar esse mercado. E ele acabou conhecendo a Bolsa de Valores. E como a gente sempre foi muito unido, desde pequeno, a gente tanto aprontava junto, quanto a gente montava projetos juntos. Tinha horta de alface junto, trabalhava junto, enfim. A gente sempre foi muito unido. Aí ele me apresentou a Bolsa de Valores. Eu olhei para aquele monte de gráfico e pensei assim, poxa, o que tem a ver? Eu vou fazer moda. Se sobe e desce, nada a ver, blá, blá, blá. Mas ele falou que eu deveria aprender, eu fui... Vou olhar. Por que não? Por que não? Aí eu comecei a entender que era comprar barato e vender caro. Já fez isso na vida? Não. Comprar barato e vender caro? Você já fez em qualquer coisa, né? Tipo, comprar um produto, qualquer coisa você Eu compra nunca barato. fiz, mas eu acho maravilhoso quem faz, né? Não, mas, por exemplo, você monta uma loja. Você compra o produto mais barato Sim, e vende mais caro. mais caro. A bolsa não é diferente disso. Então, a lógica é simples. Só que a galera complicava muito. E daí eu vi que todo mundo falava muito economês financeiro, mas não era tão complicado assim. Aí comecei a estudar mais sobre o mercado financeiro com ele. E daí, de lá pra cá, são 18 anos no mercado financeiro. Aí eu desisti, não desisti, né? Mas assim, deixei de lado a ideia de ter uma empresa de moda e tudo mais. E daí foquei mais no mercado financeiro. Até porque agora você pode ter muitas empresas. Me fala com quantos anos você começou a conhecer esse mercado financeiro, esse mercado de bolsas de valores? Com 17 anos. 17 anos. 17 anos. No meu primeiro ano de faculdade, então eu entrei na faculdade, como eu falei, sou um ano adiantada, né? Então eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu passei no vestibular, tinha 16 para 17. O João Felipe também, meu caçula. Uhum. Eu acho isso maravilhoso, porque saber o que quer desde muito cedo, você abre um horizonte, né? Não fica batendo a cabeça. Mas olha que interessante, eu sabia o que eu queria, porém, no primeiro ano já da faculdade, mudou totalmente o rumo. E isso foi um grande desafio, porque quando você tem uma clareza, né, e você falou durante muitos anos o que você vai fazer, quando você fala que você quer conhecer algo diferente, as pessoas, inclusive, começam a te questionar e até te julgar. Mas peraí, não tinha certeza que você ia pro mundo da moda? Como assim, bolsa de valores? E ainda mais que eu comecei a falar de um negócio que todo mundo tem medo até hoje. Porque parece um universo tão masculino e tão complicado, tão difícil de entender. O teu livro, né, onde você conta a história de 4 mulheres que se deram muito bem com Bolsa de Valores, eu acho que é uma inspiração para a gente sentir menos medo. Mas todo mundo tem um pouco de medo de qualquer coisa que fale sobre financeiro. É verdade. Né? Tem, por exemplo, tem gente que tem medo de ver um extrato de banco. É verdade. Né? Tem gente que tem medo de fazer conta, de pegar o cartão de crédito, porque... e normalmente dentro de uma casa isso já gera polêmica, né? Quando chega a fatura lá em casa, por exemplo, a fatura entra por uma porta, eu tô saindo pela outra. O João Kleber sabe disso. Então assim, porque é um assunto que dá discussão, dá desgaste. Você deixou isso mais bonito quando você fala... Você acabou de falar assim, olha, a gente não compra roupa mais barata e vende mais cara. Bolsa não é diferente. Né? Na Bolsa de Valores a gente aprende isso. Quer dizer, a forma de falar, trazer a leveza para a coisa já dá um outro significado, né? Com certeza, porque, vamos lá, o que é o dinheiro, na verdade, né? O dinheiro, ele não é bom nem ruim, ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. Então, vamos reforçar, né? Ele é só consequência do seu potencial bem aplicado. E a gente coloca o dinheiro como se ele fosse algo ruim. A gente tem muitas crenças no Brasil. Se você perguntar para sua melhor amiga quanto ela ganha, ela vai achar uma ofensa. As pessoas não gostam de falar sobre o assunto. É o que você falou, não quer nem olhar o extrato, não quer olhar para aquilo. Só que assim, ninguém vive de permuta, né? Então, se todo mundo vive de dinheiro, precisa do dinheiro, a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro. E a gente tem muitos traumas enraizados ao longo de muitos anos. Verdade. Então, assim, a nossa cultura é do distanciamento dos números, é do distanciamento do dinheiro. E a gente precisa corrigir isso. Quando a gente fala do universo feminino, é pior ainda. Eu vou te dar um dado que é assustador. 37% dos relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. Perceba, eu não falei que ela não ganha dinheiro. Eu falei que ela tem medo de lidar. Muitas mulheres que ganham dinheiro, elas não querem nem olhar, elas não têm a senha, elas não têm o poder sobre o controle financeiro delas, porque elas querem terceirizar. Lá atrás, quando eu comecei, e daí eu comecei a ver essa... Assim,
esse distanciamento das mulheres, né? Eu ia dar palestras, desde 17 anos eu falei assim, poxa, eu preciso traduzir isso. E eu me vi como uma educadora, né? Então eu comecei a dar palestra. E marcava em lugares e falava, e falava, e falava. E daí eu via sempre, muito mais homens, né, na palestra do que mulheres. E daí eu comecei a perceber que quando tinha mulher, ela ficava muito assim inibida a fazer pergunta. Ela, achava que a pergunta dela ia ser boba, etc. Mal sabia ela que a pergunta da mulher é igualzinha do homem, porque ninguém entende nada sobre investimentos no Brasil. A gente está falando hoje de 3% da população. Então, ou seja, imagina há 17 anos, 18 anos. Até 4 anos, a gente tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Era menos de 0,5%. Então, ou seja, as pessoas não conhecem sobre o assunto. A pergunta é a mesma. Só que daí eu percebi a necessidade de fazer eventos só com mulheres. E daí lá atrás eu fazia o Clube da Luluzinha. Aí era só mulheres, elas se sentiam mais, assim, né, familiarizadas. Seguras também e acolhidas, né? Porque é diferente quando você tem a opinião de um homem, quando você tem a opinião de outra mulher que tem a mesma dor que a tua. Agora, perceba, terminava a palestra, e isso acontece até hoje. Eu terminava a palestra e ela falava assim, eu vou falar pro meu marido, eu vou falar pro meu namorado, eu vou falar pro meu pai. Eu falei, mas você não lida com dinheiro? Não lido, mas eu vou... Não é pra ele, você tem que ter o controle disso. Então, assim, tem 2 coisas que são importantes a gente dizer, que saúde e dinheiro a gente não terceiriza, porque é sua responsabilidade. Então, é a sua vida, você vai tomar decisões do que você quer, como você quer viver. E essas 2 coisas são essenciais para que você possa ter uma boa vida. Carol, sabe que eu fiquei viúva com 44 anos? E até aquele momento, eu tinha essa mentalidade. Eu trabalhava, eu era bem-sucedida, eu tinha uma revista, uma editora em Piracicaba, uma revista que é para várias cidades do interior, fazia muitos eventos. Eu não sabia nem quanto eu ganhava, porque, né, ia entrando, eu também não sabia quanto eu gastava, porque ia saindo. E eu tinha ali um provedor, né? E meu marido era cirurgião cardíaco. E quando ele morreu, meus filhos tinham 13 e 14 anos. E são todos os cuidados que a gente não toma. Primeiro que a gente não fala nunca sobre morte. Verdade. Você vai jantar fora com seu marido, você procura ter uma conversa leve, porque se for começar a falar de filho, às vezes briga. Se for falar de dinheiro, às vezes briga. Então, melhor é falar de viagem, coisas leves. Procura alguém, né? Fala sobre alguma coisa que está acontecendo no momento. Mas ninguém fala assim, nossa, se eu morrer, se você morrer, como é que você vai ficar, como é que eu vou ficar? Esse é um assunto quase que proibido em todas as casas. E na minha casa nunca foi falado. Por, assim, uma lembrança que eu tenho, a gente estava voltando de uma viagem e ele só comentou assim, nossa, se eu morresse eu gostaria de ser cremado. Dias depois ele descobriu um câncer no cérebro e em 2 meses e 20 dias ele morreu. Nossa. Óbvio que em 2 meses e 20 dias eu não sabia, eu continuava não sabendo nada. Eu não sabia quanto ele ganhava, eu não sabia quanto a gente gastava, o que ele pagava, não tinha noção de nada, não sabia quanto custava um litro de leite. Eu tinha chefe de cozinha, eu tinha motorista, eu tinha 3 funcionários em casa, então assim, as coisas andavam, né? Não sabia quanto custava a escola das crianças, sabe assim? E eu me vi tendo que me organizar. Contratei uma pessoa para me ajudar, durante um tempo foi muito útil. Daí essa pessoa pede demissão depois de uns 12 anos, e daí eu me vejo sozinha de novo para cuidar. Então, assim, em algum momento, a sua vida financeira vai precisar ter a tua mão. Porque você pode ter muito dinheiro, você pode ter muita gente para te ajudar, mas se você não souber, hoje eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto sai. Ontem eu fiz reunião com o João Pedro e o João Felipe em casa e falei, olha a fatura, isso aqui não pode acontecer mais, isso aqui. Tem que conversar. Sim. Mas a gente não faz esse planejamento. E olha que interessante, né? Eu aprendi isso com a minha mãe. Quando você não sabe fazer, você não sabe também pedir, você não sabe comandar. Então, a gente aprende isso, por exemplo, mulher, principalmente dentro de casa. Você fala assim, se você não sabe como que você quer a tua casa, você não sabe contratar uma pessoa para executar, certo? Você fica refém dessa pessoa. Se a gente aprende isso para coisas simples do nosso dia a dia dentro de casa, por que a gente não faz a mesma lógica com dinheiro? E as pessoas tendem a querer ser reféns. É muito curioso, porque eu vou lá, dou uma aula inteira, aí a pessoa chega no final, mas você pode cuidar para mim? Eu falei, mas eu acabei de falar que você não pode ser refém. Eu acabei de falar que você não pode confiar 100% em ninguém. Porque é a sua vida. Afinal, ninguém foi lá trabalhar por você. Então, ou seja, é você que está tomando decisões. E isso muda totalmente o jogo. Então, são situações que a gente precisa corrigir. Hoje, fala-se muito mais do que falava-se antigamente. Eu acho que a pandemia deu um susto em todo mundo. Todo mundo se viu na necessidade de entender que precisa de uma renda extra, que precisa gerenciar melhor, que crise acontece o tempo todo.
Eu até costumo dizer, né, é uma brincadeira, mas muito verdade, que a crise, ela nem vem pro Brasil, ela mora aqui, né? Ela fica adormecida e, de repente, ela desaparece aqui. Então, ou seja, a gente sempre vai ter situações contrárias. Se a gente pegar e falar assim, não, tipo, putz, a crise me quebrou, não, a pandemia quebrou. Não, o que quebrou foi o caixa. Foi que você não estava preparado para passar por um aperto. E você sempre vai passar. É a mesma coisa, você tem uma casa, você imaginar que nunca vai estourar um cano, que nunca vai ter um problema. Sim, que nunca vai ter uma manutenção, né? Óbvio que vai. Então, a mesma coisa. E as surpresas acontecem o tempo todo. Quem tem carro, quem tem casa, quem tem filho, quem tem saúde, né? As surpresas acontecem. É mais engraçado que assim, as pessoas falam, nossa, você toma muito risco no mercado financeiro. Eu falei, gente, vocês acordaram, saíram da cama, você tomou risco. Aliás, você toma risco o tempo todo. Você toma risco até de chutar a quina da cama, da mesa. Você toma risco. Aliás, basta estar vivo, né? Então, a gente tá correndo risco o tempo todo. Exato. Quando você fala sobre a importância de tomar essas rédeas e tomar conta da vida, a gente tem um número também surpreendente que mais de 52, 53% dos lares são comandados por mulheres, né? E são mulheres que são abandonadas, ou ficam viúvas, ou nunca tiveram a participação, né, de um homem, a não ser ali para fazer o filho e esse homem vira as costas, ou porque o marido está desempregado, ou porque tem um problema de saúde, enfim, essas mulheres, elas enfrentam a vida. Só que na grande maioria das vezes, elas ganham dinheiro para sobreviver e não ganham dinheiro para viver ou pensar nessa vida a longo prazo. Uma das maiores curiosidades e um dos meus maiores desejos de te trazer aqui é justamente para falar com essa mulher 40 mais, 50 mais, 60 mais, para a gente poder elucidar e falar para essa mulher assim, olha, ainda dá tempo. Se você tem 40 anos e sua renda é tanto, ainda dá tempo, de repente, de você investir nisso. Se você tem 50, se você tem 60, porque a gente sabe que se a gente quiser viver bem, hoje a gente chega aos 80 anos com saúde e facilidade. Com certeza. Hoje né? a gente tem muitas, né, ferramentas, inclusive, para isso, né? E a medicina evoluiu muito e as pessoas se cuidam mais, né? Então, elas comem melhor, elas praticam exercícios. Eu acho que a gente passou por isso. E o Brasil, trabalho, principalmente, né? Eu acho que proporcionou isso também, ele tem um clima favorável para que as pessoas se cuidem mais. E antigamente você tinha uma expectativa menor. Hoje não. Até que, até voltando, quando a gente falou, por exemplo, da plena pausa, tem um projeto junto com uma grande amiga minha, que é médica geriatra, ela começou a fazer alguns vídeos falando sobre a importância do que você precisa saber aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, etc. Porque geralmente as pessoas pensam na velhice quando já chega lá, né? E daí ela foi provocando isso. Falei, legal, vamos fazer o projeto sem mais. Então, ou seja, pensar em como que você pode projetar os seus 100 anos de uma maneira segura, tranquila, e mais do que 100 anos, por isso até 100 mais, né? Então, de como que você pode se organizar para isso. Tanto na sua saúde quanto nas finanças, você tem que pensar isso. Porque assim, a boa notícia é que estamos vivendo mais. A má notícia é que se você não cuidar dos números e não cuidar do seu financeiro, você vai viver péssimos anos. Você vai depender de outras pessoas, ou você vai, não vai ter condições de manter aquele padrão de vida que você conquistou, que você ralou tanto para conquistar. Gente, quando eu penso numa pessoa de 60, 70, 80 anos, passando perrengue para comer, para comprar remédio, para viver, eu juro, me dói. Porque a gente sabe que são pessoas que trabalharam uma vida inteira, não importa o que elas tenham feito, elas fizeram. Sim. Né? O jovem tem mais facilidade, tem mais tempo. Né? Mas chegar nessa idade passando perrengue não dá. E não dá valor ao tempo. O jovem tem tempo, mas não dá valor ao tempo. Olha que interessante. Quando eu comecei na Bolsa, eu tinha 17. Então eu achei que quando eu começasse a ensinar as outras pessoas a investir na Bolsa, quem ia querer? As pessoas de 17, 18, assim como eu. Não, é de 35, 40. Porque a de 17, muitas vezes, está preocupada, ainda com a balada, com não sei o quê. Ah, não, eu tenho tempo. E o tempo vai passando e vai passando. Eu vou dar até um exemplo de uma palestra genial que aconteceu recente em Sorocaba. Eu até conto, assim, algumas vezes essa palestra, porque me marcou muito. Eu voltei na Associação Comercial lá de Sorocaba, que foi sempre meu parceiro e tal, e fui dar uma palestra lá. E no final, uma senhora levantou e falou, quero dar um depoimento. Eu falei, olha, assisti uma palestra há 17 anos e de uma menininha, ainda bem que ela falou isso, tava de verde, ela foi bem específica, falando sobre Bolsa de Valores. E ela me falou sobre Bolsa de Valores e eu resolvi dar um voto de confiança. Gente, foi você. Comecei a investir e hoje eu faço 2 viagens por ano graças aos meus investimentos. A senhorinha contando.
No final, veio um rapaz e falou, eu quero tirar mais uma foto com você e tô com vergonha. Falei, por que mais uma foto e por que com vergonha? Falou, porque escutando hoje a senhora, eu percebi que eu estou atrasado, porque há 10 anos eu assisti a sua palestra, mas eu não fiz nada com isso. Então, a gente sempre acha que não dá tempo, e daí você fala, eu tenho 50 hoje. Tá bom, daqui 10 anos você vai ter 60 e você não fez nada. Aí você vai ter 70 e você também não fez nada. Você vai ter 80 e você não fez nada. Então, ou seja, quando você tem acesso a uma informação, você pode falar assim, mas eu não tive acesso. Mas no momento que você tem, a responsabilidade é sua. Porque é sua vida, sua responsabilidade. Você sabe que eu vi o George Clooney falando que é muito melhor você, em qualquer idade, né? Aos 50, aos 55, aos 60, aos 65, você sofrer por conta de um fracasso, do que você chegar nessa idade, não ter passado pelo fracasso e se arrepender muito de não ter tentado. Não ter se aventurado, né? Coisas que você não fez. Porque normalmente a gente acha que a gente tem muito tempo. Né? E dos 40 aos 50 passa assim. E você fez 50, de repente você está com 52, 53, então passa muito rápido. É verdade. No que é que podemos investir? Vamos falar assim, hoje, a gente fala de renda, de valor de renda, de quanto poderia investir. Por exemplo, 5 mil é um bom investimento? Qualquer valor é um bom investimento. Qualquer valor. Dinheiro é dinheiro. Então, assim, como dizia meu avô, dinheiro não aguenta desaforo. Então, assim, não adianta pedir desculpas, mandar flores, ele não volta. Mas vamos fazer uma escala de 5, 2.500 reais, por exemplo? Mas acho que tem um passo antes, até de falar de valor, que é o primeiro investimento em conhecimento. Conhecimento. Ou seja, mulheres, principalmente, não sejam reféns. Então, assim, hoje tem muito conteúdo, eu me dedico... Hoje tem mais de 1000 vídeos meus de graça na internet para as pessoas assistirem. Verdade. Falando sobre investimento. Então, primeiro é você entender como funciona. O segundo passo é você entender para que você quer investir e qual é o seu perfil. Então, não é sair, decidi agora investir na Bolsa de Valores, vou vender a minha casa, papagaio e periquito e vou colocar tudo na Bolsa de Valores. Não funciona assim, porque você não vai dormir à noite. E o melhor investimento é aquele que você dorme à noite. Então, é aquele que você entendeu o risco que você está correndo. Porque senão, você vai acabar gerando outro problema. Você vai ser menos produtiva, por exemplo, no seu trabalho, porque você está preocupada com o investimento que você fez. Então, você separar as caixinhas. O investimento... Vai virar uma doente psiquiátrica, né? Aí atrapalha a saúde mental, pronto, não vai adiantar nada. Então, o primeiro passo é você entender, poxa, aquele dinheiro que eu nem gosto de falar, dinheiro da emergência. Não, é da tranquilidade. O dinheiro da tranquilidade. Dinheiro da paz, né? Da paz. Fala assim, olha, eu estou trabalhando num lugar, eu quero mudar de trabalho. Se eu cansar do meu chefe, ou se eu cansar do lugar que eu tô, se eu cansar da cidade que eu moro, quanto eu preciso ter? Ou se eu trabalhar até os 65, por exemplo. Exato. Né? Então você tem que fazer uma conta de quanto você precisa ali. E esse dinheiro tem que ser em renda fixa. A boa notícia no Brasil é que renda fixa paga-se muito bem, obrigado, porque a gente ainda tem taxa de juros alta. Então, ou seja, a renda fixa não é um mau investimento, principalmente títulos do governo, etc. Agora, você vai começar no mercado, aí o mercado de renda variável é o hábito. É o mais importante. Não é se você tem 5 mil ou 10 mil. É se você não vai fazer uma única vez. Colocar 5 mil de uma única vez ou colocar 500 por mês é muito melhor 500 por mês, porque você vai ficar 10 anos, 20 anos, 30 anos investindo. Eu fiz um vídeo que daí eu ganhei, assim, pessoas que me amaram e pessoas que me odiaram. Que era o seguinte, minha sobrinha agora tá com 1 ano e 7 meses, que é a minha filhadinha. Quando ela tinha 9 meses... Dela? Maria. Maravilhosa. Beijo, Maria. A Maria, quando ela tinha 9 meses, eu falei o seguinte, minha filhada de 9 meses vai ser milionária antes de muita gente. Nossa, daí teve gente que entendeu o recado e teve gente que me odiou. Falei, por quê? Porque mesmo o meu irmão tendo condições, né? Tipo, meu irmão é meu sócio, ele já tem grana. Ela não precisa depender dele. Não é pensar em herança, gente. É pensar em tranquilidade. Se eu investir pra ela 100 reais, 200 reais, 1.000 reais, que seja por mês, imagina, durante 18 anos, quando ela tiver a maioridade, ela pode tomar uma decisão. Se ela quer montar uma empresa ou se ela quer comprar um carrão. Aí ela pode tomar uma decisão. Mas daí é dinheiro fácil. Falei, tudo depende de como você educa. Se você educou e mostrou que aquele dinheiro foi poupado
suado durante 18 anos para que você tome uma decisão importante na sua vida, ela vai aprender a responsabilidade disso. Se você não educar, aí sim, ela vai pegar aquele dinheiro, vai torrar, vai tomar decisões ruins, etc. Então, o importante é como você também educa. Não é, não, porque eu não vou dar essa facilidade para o meu filho, porque senão ele vai... Não tem nada a ver isso. Pelo contrário, pense sim em construir patrimônio, em deixar legado. E legado não é herança. Legado é uma mensagem que você passa, é um conhecimento que você passa. Inclusive, por isso que minha empresa chama Dinastia, né? A empresa que eu montei para acelerar meus negócios no Shark. Então, as pessoas elas precisam fazer as pazes também com como elas educam e o hábito que elas têm. Então, você tem que fazer para você. Você tem que fazer para sua aposentadoria, para sua tranquilidade. E você tem que pensar assim, seja no seu filho, no seu neto, no seu sobrinho, no seu afilhado, em como você faz isso. E a boa notícia é que se você tem filhos ou pretende ter, é sempre muito bom que você saiba que se você contar isso para os padrinhos, para as madrinhas, eles vão continuar dando presente e ainda vão colocar dinheiro lá. Então, ou seja, a criança ainda ganha 2 vezes. Então, é legal de você criar esse hábito. Óbvio, né? Lá atrás, a gente tinha poupança. Meu pai teve essa mentalidade da poupança. Que daí ele pagava por tarefa e por nota 10 que eu tirava na escola. Então, eu estudava pra caramba pra tirar 10. E também ele me deu um cofrinho. Essa relação com o dinheiro, ela me ajudou muito. Então, isso... Cofrinho era muito legal, né? Tinha de porquinho, não sei o quê, de casinha. O meu era da Minnie. Eu tenho do meu irmão até hoje no escritório, do Mickey. E eu tenho o livro caixa do meu avô. Meu avô tem lá, tipo, eu comprei um porco, vendi uma galinha, não sei o quê. Tarará. Então, é muito legal de você ter essas referências dentro de casa. Livro caixa é uma boa ideia para todo mundo? Para todo mundo. Na verdade, assim, hoje tem os aplicativos, facilitam muito a vida. Mas as pessoas têm medo, como você falou, de olhar a fatura. Quando as pessoas falam para mim, assim, até nos meus cursos, né? Não tenho tempo e não tenho dinheiro. Eu vou te provar que você tem as 2 coisas. Primeiro, tempo. Pega teu celular hoje, todos eles têm os aplicativos, eles te mostram quanto você gastou de tempo em vários dos aplicativos ali. Então, me prova que você não tem meia hora, 1 hora do seu dia ali que você gastou com besteira. Tipo, olhando alguma coisa, Instagram. aprendendo alguma coisa inútil. Ponto. Inútil. 2. Não tenho dinheiro. Me prova que você lembra de tudo que está na fatura do seu cartão. Se você me provar que tudo que está na fatura você lembra e que te deu prazer, te deu realmente uma sensação gostosa, aí beleza, eu falo que você realmente não tem dinheiro. Agora, não é verdade. A gente gasta com um monte de coisa que não tá levando a nada. Porque também não faz conta, né? Tem tudo assim, tem assim, muitas tá coisas que são baratinhas. Daí você vai ali, põe 120, 115, 75, 69, 25, 35. Quando você vê... E também tem uns nomes, né? Você vai lá na fatura, você fala, o que é esse PEX, não sei o quê, que foi no Você dia nem lembra. 4... Se você não lembra, provavelmente não foi tão importante. E daí, você tá deixando de ir pra Paris e por um monte de coisa besta que você tá colocando dentro da sua casa, ou da sua vida, ou dentro do seu corpo. Comendo muitas coisas que, tipo, não são saudáveis, por exemplo. Então, uma coisa tá diretamente relacionada à outra. A saúde financeira, ela também impacta na sua saúde física e mental. Então, assim, dificilmente você vai ver uma pessoa, por exemplo, mega endividada, que tá todo dia feliz, produtiva, que acorda assim falando, nossa, bom dia, céu, bom dia, vida. Não, né? Então as pessoas também tendem a ter um problema de saúde mental. Tem um descuido total aí, né? Tem um desequilíbrio. Quando a sua vida financeira está desequilibrada, o seu corpo também tá, a sua dieta também tá, a sua atividade física também tá. É assim, vira um todo. Porque empreender em si mesmo é um desafio, mas é um desafio que parece que coloca tudo no eixo, né? É verdade. Quando você consegue ter horário para treinar, quando você consegue se alimentar bem, seu dinheiro vai bem. Tem uma ligação que eu acho que é até química, né, de você conseguir fazer as coisas de uma outra forma. Porque quando você está muito infeliz também, você quer botar coisa feliz para dentro, né? De repente você compra um tanto de roupa que não precisava. Carol, então assim, 50, renda fixa. Tá no auge da idade, tá assim, na melhor fase, maturidade, inclusive para você tomar decisões inteligentes sobre dinheiro, para você entender o que para você entender o que você quer. Então, até para empreender é uma ótima fase. A gente fala sobre empreendedorismo, inclusive assim, até vou fazer um parênteses aqui, empreendedorismo não é montar CNPJ, ou seja, não é sair montando empresa. Você pode ser uma intraempreendedora, a gente tem que enaltecer o intraempreendedorismo. A gente está aqui, por exemplo, gravando, e só acontece porque tem um monte de gente envolvida. Então, a gente precisa reforçar isso. Você pode empreender montando uma franquia, uma representação, empreender com o sonho de outras pessoas ou montar uma empresa. Isso é um ótimo momento para você fazer isso, porque você já tem uma certa maturidade de Eu vou abrir uma sociedade com você, por exemplo. Então, até o final desse episódio, montaremos uma sociedade. Eu quero ver já essa sociedade. Vai ser um avião. Então, assim, o primeiro investimento é
dá tranquilidade, então sim, renda fixa, você não pode perder dinheiro. Segundo, aí sim você vai começar a colocar o pezinho na água, significa você entender sobre renda variável. Aí você pode começar comprando ações. E quais empresas, o que eu vou comprar? Vou comprar fundo imobiliário, vou comprar fundo de ações. O fundo tem uma vantagem que tem uma figura que chama gestor. Gestora é uma pessoa certificada para tomar decisões. Então, uma pessoa que vai seguir ali, arrisca uma tese de investimentos. E daí você pode começar a investir ali R$100, R$200, mas assim, de novo, precisa começar a entender. As empresas, elas têm algo maravilhoso, as empresas listadas na Bolsa, que se chamam dividendos. As empresas que dão lucro, elas pagam dividendos, que é o lucro que é distribuído. Então, ou seja, você compra um pedacinho de uma empresa, não trabalhou nela, não fez nada, não tirou seu pijama e vai receber dividendos na sua casa. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, não tem por que as pessoas não serem sócios de grandes empresas. Assim como, por exemplo, você também pode ir para o mercado imobiliário. Ah, não quero comprar um imóvel, um terreno. Tem um fundo. O fundo vai comprar vários. Você está comprando um pedacinho daquele fundo. Como se você estivesse comprando um potinho de terra. Então, ou seja, você tem como participar do mercado de renda variável, mesmo que você não tenha um conhecimento profundo sobre isso. Agora, vou reforçar. Você pode, sim, aprender. Eu tenho uma aluna maravilhosa que ela é dentista. Ela deu um depoimento. Ela está com 61 anos. E daí ela falou assim, olha, eu comecei a aprender Bolsa de Valores no horário do almoço, ela opera na Bolsa. Porque também o mercado sobe e desce várias vezes ao dia, que daí é o chamado day trade, né? Comprar e vender no mesmo dia. E ela opera do celular dela, no horário de almoço dela. E isso fazem duas coisas que trazem de benefício para ela. Uma renda extra. E segundo, ativa mais ainda a mente dela. Porque ela está aprendendo algo novo. Que daí entra um outro ponto, que é importantíssimo. Você aprender algo novo vai manter também a sua saúde mental e aí a prevenção também de Alzheimer, etc. Que é importantíssimo. Eu li esses dias um neurologista falando que quando a gente se desafia a aprender algo novo, a gente aumenta de tamanho uma determinada região do cérebro que, na verdade, nasce já... Quando a gente nasce, ela nasce grande. E daí vai diminuindo, como se fosse atrofiando. Porque a gente vai procurando sempre essa zona de conforto, que é o lugar onde a gente sabe fazer, né? E quando a gente volta a provocar, ela volta a expandir. E a sensação de vitória, de feito mesmo, sabe? Eu superei, eu fiz, que o corpo recebe, prolonga muito a vida e ajuda muito na realização de outras tarefas que você acharia impossível. Você lembra que você é capaz. Tem muita gente que, quando eu vejo os depoimentos, principalmente assim na Atom hoje, né, que é a nossa empresa, que é do mercado financeiro, eu percebo que é mais do que ganhar dinheiro. As pessoas lembram que elas têm capacidade de aprender algo, de serem melhores do que elas são hoje. Então, isso que eu acho que é a grande diferença. A gente precisa resgatar. E a gente tende, inclusive com a tecnologia, a fazer exatamente isso, de ficar na zona de conforto. Por exemplo, você já não faz conta de cabeça. Então, com a calculadora, com a facilidade, as pessoas não querem fazer conta de cabeça. Elas não querem lembrar o número do celular ou do telefone. Elas não decoram mais as coisas. Então, isso faz com que você exercite menos. Então, elas leem pouco. Infelizmente, o brasileiro lê pouco. Mas, já que ele não gosta tanto de ler, faz outra coisa. A gamificação é maravilhosa para isso. Eu sou muito a favor da gamificação para a educação. Tanto que, assim, quando eu comecei a ver que educação financeira era um assunto muito chato na vida das pessoas, eu peguei, primeiro movimento, eu fiz um game, que é o Traders Life. Porque ninguém ensina ninguém a jogar videogame, né? É intuitivo. Então é fácil. As pessoas gostam, elas acabam aprendendo. E daí um segundo momento, eu fiz um desenho animado. Que o desenho animado não tem rejeição. Você não tem... Ninguém vai lá na página de Shrek xingar ele. Então eu criei o Clube do Theo Torinho, que é um desenho animado, que a gente está colocando de graça em todas as escolas públicas do país. Maravilhoso. Para ensinar sobre educação financeira e sobre empreendedorismo. E dentro de casa, porque assim, educação é um assunto muito sério. Ele começa dentro de casa, aí ele vai para a escola e daí ele vai para as empresas. Empresa também que educa não consegue nem reter seus colaboradores e nem avançar. Então, se algo é bom para mim, se eu tive uma aula de autoconhecimento, ela é boa para mim, tem que ser boa para o meu time também. E a mulher é maravilhosa porque a mulher já é influenciadora por natureza, né? A gente faz isso. E daí eu vou até reforçar aqui que eu bato muito na tecla, a gente até falou sobre aqui o papel das mulheres liderando as casas, as famílias. E vamos lembrar que esses homens, eles têm mães e tiveram mães.
E eu sempre bato muito na tecla. Quando você conhece um cavalheiro, você tem certeza que ele teve... Eu até brinquei uma vez, assim, com um ex meu, que, assim, era um príncipe. Eu falei, olha, eu escrevi pra mãe dele, eu tenho certeza que você é uma rainha. Porque se ele é um príncipe, é porque você é uma rainha. Porque, com certeza, a educação veio da mãe. Essa, a gentileza, esse cuidado, esse carinho, etc. Então, é muito importante que a gente também lembre que o poder que nós temos de transformação. A gente tem um poder muito maior do que qualquer outra pessoa, do que o homem, no caso. Porque a gente passa mais tempo com os filhos, a gente comenta mais com as amigas, a gente é mais influente. Então, ou seja, se a mulher, ela tomar esse posto, ela tiver mais conhecimento sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, esquece, o Brasil vira potência que ele merece ser. E merece também que isso seja assunto na mesa, né? Porque quando você, às vezes assim, as minhas amigas empreendedoras, quando a gente se reúne, como os universos são diferentes, às vezes a gente acaba não falando sobre empreendedorismo. E é tão legal saber no que a amiga está investindo, para ver se de repente você pode investir também, alguma coisa que esteja dando muito certo. Precisa ser assunto, né? E se é um assunto gostoso, leve, não precisa ser didático, a gente não precisa mandar super bem como a Carol, cada uma, né, no seu quadrado, mas assim, é legal que a gente possa começar a trazer essa conversa para a hora do vinho, né? Que seja um pedacinho da conversa, que dê tempo de falar sobre tudo. Eu tenho que fazer um jogo rápido com você. Eu ainda tenho que falar sobre Shark Tank, vocês não me levantem mais plaquinha, hein? Até João Felipe veio pra cá. Viu? Você vai passar uns dias na casa de Carol. Vai dormir lá, filho, pra aprender umas coisas com ela. Daí você ensina a mamãe, tá? Vamos lá, jogo rápido. Deixa eu ver se aqui tem essa pergunta. Você sabe que a gente ia comprar por causa desses meninos que fizeram comprar a moeda do Elon Musk. Você acha que vai dar certo essa moeda dele? Olha, não sei te dizer, o futuro Deus pertence, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa importante. Quando a gente fala de moeda, ela tem uma volatilidade muito grande. Então, se é uma moeda, por exemplo, você está falando do dólar, você tem uma economia por trás e daí você tem como prever algumas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de mercado de cripto, outros tipos de moeda e etc., você tem que tomar muito cuidado porque elas são facilmente manipuladas. Então, depende do seu estômago a volatilidade. Ai, não tenho nenhum estômago para volatilidade. Menina, amanhã já vende todas as merdas. Será uma pequena partinha ali, ó. Só não vai vender a casa. Não. Não vende o filho, não vende o marido. Não. Isso a gente segura. Os cachorros, quem sabe. Bate bola. Onde investir minha reserva de emergência? Fundos de renda fixa ou CDBs de liquidez diária? Você já falou. Que é o renda fixa. Sim, mas, por exemplo, quando a gente fala de liquidez diária, daí depende da utilidade. Se você precisa no curto prazo, você vai precisar da liquidez diária. O que significa liquidez diária? Eu consigo resgatar hoje mesmo. Então, sempre tem que ter um dinheiro disponível, porque você não pode pegar e ficar... Igual, tem muitas pessoas que elas têm muito patrimônio, mas tá, por exemplo, em imóveis. Você não vai conseguir vender um apartamento se você, sei lá, quebrar o carro amanhã e precisar de dinheiro. Então, é muito importante que você sempre tenha a chamada liquidez. Qual a melhor plataforma para investimentos? XP ou Nubank? Olha que pegada, gente. BTG. Aí você me pega, aí né? BTG tá nosso parceiro. Mas a gente precisa te pegar. Ação ou fundo de investimento? Ação para quem já sabe investir. Agora, quem não sabe nada, começa por fundo de investimento, por favor. Diversificação ou foco em poucos ativos? A diversificação, ela é muito importante, mas ela não pode ser exagerada. Se você tem R$1.000, você vai diversificar demais, você não vai conseguir ter resultado. Então, ela é importante que ela seja controlada. Investir em imóveis ou na Bolsa de Valores? Vou falar que isso daí, gente, por incrível que pareça, nos dois. As pessoas acham que eu só tenho um, mas todo mundo tá em cima de algum metro quadrado. Então, assim, você não mora em algum lugar? Você trabalha em algum lugar? Então, todo mundo tem que saber fazer investimentos, sim, em imóveis. E, ó, pasme, é o primeiro investimento que todo mundo faz errado no Brasil, porque ele faz pela emoção e não pela razão. E daí você compra aquele apartamento, aquela casa e paga o preço lá na lua. Então, compre de uma forma inteligente e ele vai te ajudar a construir também patrimônio. Reinvestir dividendos ou sacar os lucros? Com certeza, reinvestir. Isso tá fácil. Sempre deixa o dinheiro lá trabalhando por você. Mercado nacional ou internacional hoje?
O mercado, você tem que ter os dois, tá? Eu vou deixar isso muito claro, porque a gente precisa sempre de uma moeda forte, então isso é um fato. Agora, o mercado nacional está muito barato e a gente precisa trazer mais dinheiro para o nosso país. Inclusive, se você tiver uma empresa, foca em vender para os gringos, gente. Não para trazer, para mostrar aqui para o investidor brasileiro. Porque, assim, com essa diferença do câmbio, a gente está a preço de banana. Investir em tecnologia ou no setor de saúde? Nossa, os dois. E de preferência que os dois andem juntos. Saúde com tecnologia, com certeza, eu acho que é um grande mercado que ainda não é tão explorado, porque afinal você nem está conversando ainda com o seu celular sobre a sua saúde. Olha que absurdo. Escolha um banco. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco ou Caixa Econômica Federal? Meu Deus do céu, vocês só colocam em saia justa. Putz, mas eu sou fã do Banco do Brasil. Ah, adorei. Vamos falar de Shark Tank, meu amor. Você arrasando no Shark. Você está comprando todas as empresas? Hoje a gente vai lá vender alguma empresa para você. Fale. Olha, é um problema, viu? Eu acho que assim... É um problema. A minha psicóloga está conversando comigo sobre isso. Virou pauta no divã. Não sei mais assim, o que eu faço. Eu sonho que estou comprando. Assim, não, porque... Não, é maravilhoso o programa, porque, primeiro, né, ele é totalmente diferente do que acontece, tipo assim, na bolsa. Na bolsa, o que eu tenho ali? Eu vou comprar e vou vender as empresas, mas eu não vou acompanhar o dia a dia delas. Agora, ali no Shark, eu tenho a chance de realizar sonhos. Isso é muito forte. E daí as pessoas vêm e muitas vezes o projeto não tá redondinho. Mas eu sei como ajudar. Aí que é o problema, entendeu? É aí que tá o problema. Daí eu acabo querendo investir também na pessoa. Mas assim, o programa, eu tô no meu 5º ano, né? Então o programa tem 9 anos aqui no Brasil. Ano que vem a gente tem a 10ª temporada aqui do Shark. Eu acho que vai ser incrível. E essa última temporada, eu achei que os empreendedores estavam ainda melhores. Então, eu passei quase um mês gravando, né, a 9ª temporada. E os empreendedores, eles estão cada vez mais preparados. E daí eu vou fazer aqui um parênteses, tá? Quando vocês assistirem o programa e ficarem com dó do empreendedor, da empreendedora, fique com dó do Shark. Porque olha o seguinte, a gente não sabe nada sobre aquela pessoa. Então, se a pessoa pegar e assim, assistiu essa entrevista aqui, e ela vai ter um monte de informações sobre mim. Ela sabe já como persuadir, né? Ela já sabe o que ela pode falar que vai me agradar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, o empreendedor, a empreendedora é um reality, eu nunca vi na vida. Uhum. Inclusive, podia ter, eu brinco sempre que poderia ter outro nome, seria casamento às cegas. Você vai casar com uma pessoa que você nunca viu. E daí eu montei, né, depois do Shark, eu montei uma empresa que chama Dinastia para acelerar os negócios. E daí eu montei um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado. Por quê? Porque todas as empresas precisam de contador, precisam de marketing, precisam de comunicação. Então, ou seja, se a gente contrata todo mundo junto, você concorda comigo que fica mais barato? Uhum. Então, é muito importante que a gente pegue e sempre pense no poder do grupo também. Então, eu tô contando aqui o que eu tô fazendo depois do Shark, mas quem tá acompanhando aí, putz, sua amiga tá empreendendo também. Você tem um grupo de amigas empreendendo que tem empresas, se juntem. Fala, olha, vamos contratar uma assessoria de imprensa, a gente negocia junto, sai mais barato, vamos contratar uma plataforma. Então, ou seja, você negociar em grupo, isso tem muita força. Fora que você ajuda as pessoas a se mentorarem. Então, eu coloco todas no mesmo grupo do WhatsApp, elas acabam se mentorando, elas acabam se ajudando. Muitas vezes elas mandam uma mensagem no começo do dia, a hora que eu vejo já deram 10 soluções para um problema ou para alguma coisa que elas queriam de indicação. Então isso colabora bastante. Faço mentoria todo sábado e agora montei um prédio só para cuidar de todos os meus investidos. Então, ou seja, eu sou a pessoa mais apaixonada pelo programa, eu acho que com certeza, assim, disparado. E daí eu tive a felicidade de participar de um evento na ONU no ano passado. Conheci os Sharks americanos e também foram selecionados 7 Sharks no mundo. E daí eu fui representando a América Latina, foi muito legal. E foi legal conhecer como cada Shark lida no pós-Shark, trocar. E olha que interessante, o que nunca tinha acontecido. Peraí, uma empresa que eu investi aqui no Brasil, ela também pode funcionar na Austrália? Ah, ela pode, é uma empresa de tecnologia, então, ou seja, funciona lá também. Ah, uma empresa de tal solução, ela não pode funcionar também nos Estados Unidos? Então, a gente está se falando para a gente poder fazer essas trocas de empresas que deram certo lá fora, a gente trazer para o Brasil, tanto as empresas que deram certo aqui, a gente levar para fora. Então, assim, o programa, eu acho que ele permite essa realização de sonhos, além de inspirar, motivar e as pessoas se divertirem vendo a gente brigando lá, né? Que eu acho que é uma diversão aí de quem assiste. Não, o programa é incrível e eu acho que você tem
você tem essa veia de enxergar além, sabe? Não é só um negócio, mas é de olhar para a pessoa e ver uma possibilidade ali, de ver alguém que está realmente muito afim de dar certo. Porque você tem uma história, você tem uma mãe que precisava montar uma boutique, que precisava fazer a coisa funcionar, que tinha vontade de fazer coisas. Então, assim, você tem... Esse olhar foi sendo afinado, né? Você falou de casamento às cegas. Você casaria com alguém assim, às cegas? Não. Às cegas, muito difícil, não. Poxa vida, conhecendo já é difícil, imagina às cegas. Nesse momento, está apaixonado, o coração está, assim, aberto. Nossa, mas assim, é muitas informações que vocês querem. Esse coração está aberto a investimentos. A gente nunca sabe quando esse programa vai ao ar. Eu acho que não é bom se comprometer nesse momento com as informações. Então, assim, se não é bom se comprometer, a gente já tem, assim, uma breve resposta, porque, né, pra nós um pingo é letra. Então, a gente tá a caminho, talvez, de aí uma coisa muito boa acontecendo. Vamos falar agora sobre cuidados com a beleza. Qual é o melhor investimento de beleza que a gente deve fazer na vida? Qual é o melhor investimento? Eu acho que principalmente em você cuidar do seu corpo e da sua mente. Então, não esqueça de beber água e comer boas coisas e praticar exercícios, né? Antes de fazer de qualquer outro tipo de investimento. E você usa, assim, uns creminhos, tal? Que Nossa, maquiagem eu vou confessar que eu gosta. tenho preguiça, minha dermato vai me matar depois que ela vê essa entrevista, mas sim, né, tem que, tipo, como eu uso muita maquiagem, tem que usar demaquilante, e eu acho que é importante também, e daí é o meu agradecimento a todos os meus maquiadores maravilhosos, porque eles usam bons produtos, e isso permite que você também já vá tratando a sua pele, né, porque fazer todos os procedimentos da vida antes de dormir, etc, é uma complicação, né? Tem ainda que mais ter, a correria. É um investimento. É um investimento. Né? E é importante, né, que a gente reforce isso, que você tenha o período ali também para você respirar, para você curtir. Então, eu faço muito esporte, né? Então, eu gosto muito de esporte. Todo dia? Todo dia. Agora que eu tava gravando o Shark, tava mais difícil. Você mas, acorda assim, cedinho ou você faz mais final de tarde? principalmente quando eu tô em Sorocaba, eu tenho uma academia agora dentro de casa, né? Depois da pandemia, até montei uma academia dentro de casa. E daí eu gosto de fazer de manhã, porque eu nunca sei que horas o meu dia vai terminar, e assim como você adora um vinho também, então, ou seja, a gente gosta de encontrar as amigas, a família, etc. Ou seja, ter uma vida social, e então eu gosto de fazer bem cedo. E eu acho que é muito legal, porque ativa logo, né? E daí é num horário que eu já tenho as minhas melhores ideias e que as coisas acontecem. E eu acho muito legal você ter metas, né, já no período da manhã. Então, por exemplo, eu tenho o costume de arrumar a cama, não importa aonde eu esteja. Se eu estiver no hotel, eu vou arrumar a cama. Então, assim, isso já é um hábito de meta, assim, tipo, eu arrumei a cama, o dia começou. Então, é a mesma coisa, eu fiz o exercício, meu dia começou. Então, eu gosto muito dessa rotina. E essa coisa de montar academia em casa, muita gente fala pra mim que se eu montar uma academia em casa, eu não vou treinar. Você acha que essa Aí eu é acho uma que facilidade? Tem que ser o contrário, porque na verdade é o seguinte, poxa, tá aqui, qual a desculpa que você vai dar, né? Eu então, também assim, penso nisso. Qual a desculpa que você vai dar para não chegar na academia? Não tem como, né? Então, eu acho que o fator, né? E daí o Daniel, que me ajudou a montar, inclusive, maravilhoso, ele montou de uma forma, que, primeiro, que fosse compacta também, né? Então, para que você não fique ocupando espaço com um monte de equipamento que você não vai usar e etc. E que você coloque isso como uma meta. Agora, quem quer dar desculpa, dá desculpa se, assim, se a academia é 10 quilômetros, se é 10 metros, ou se... Então, ou seja, se você não tem rotina, não tem disciplina, você não vai ter de nenhuma forma, né? Então, acho que esse é o ponto. Esse planejamento de vida, né? É. Por isso que tem essa integração, né? Mas corpo, mente, o financeiro, tudo caminha meio que junto. E quem tem dificuldade hoje de ter disciplina, uma sugestão, e daí funciona muito bem, sim, é você dar satisfação. Então, por exemplo, quando você faz parte de uma assessoria de corrida, você combina com a sua amiga de correr. Aí você tem um compromisso. Você vai encontrar com a sua amiga para correr, então você já sabe, você se comprometeu com ela, etc. Você não vai querer furar, você não vai querer correr mal, porque tá todo mundo correndo bem. Então, ter compromissos acaba facilitando para que você tenha disciplina. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de ter dentro de casa, porque é aquele negócio, o que você faz quando ninguém tá vendo? Não faz. Então, ou seja, enrola, rouba no treino, então é isso. Vai deixando pra depois. Já deu 1h, 50 minutos. Segura essa plaquinha, menina. Gente, eu bati esse papo delicioso. Eu tenho certeza que depois desse podcast, a sua vida financeira vai entrar numa outra vibe.
Você que é mulher como eu, que é 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, não importa. Que ainda não fez o seu planejamento. Se você treme na hora de pegar o extrato do banco, se você tá com a sua vida assim, tipo, você tem noção de quanto você ganha, tem noção de quanto você gasta, mas não tá tudo tão certinho, você ainda não é uma investidora, eu tenho certeza que a partir de hoje vai mudar. E outra coisa, né? Você pode assistir o Pode Mais 2, 3, 4 vezes e indicar, já se inscreve, essa coisa toda. Mas você pode também começar a seguir a Carol e entrar nos conteúdos dela do YouTube, entrar nos conteúdos do Instagram, para você começar a se familiarizar com o assunto. E como ela é muito especial, eu tenho certeza que você pode deixar lá uma mensagem que em algum momento ela, Bianca, alguém vai te responder, enfim, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, não é isso? É verdade, afinal você não veio nessa vida passeio, você veio para viver e viver bem. Então até é legal de falar isso, porque eu não falo sobre dinheiro não, eu falo sobre vida. Quando você ganha dinheiro, quando você faz as pazes com o dinheiro, na verdade você está fazendo as pazes com a sua vida. É verdade. Eu amei isso aqui. Que bom. Você volta. Quantas vezes você quiser. A gente nem falou de patrocinador. museu, a gente ainda não... Ai, é verdade! Não, essa história do museu é fantástica. A gente vai ter que voltar só pra falar de museu, mas tá no de Instagram, arte. tá no Instagram. Eu acho que a 4ª ou 5ª postagem, se você entrar hoje, se você entrar hoje, vai ser a 10ª postagem, porque é daqui uns dias que vai ao ar essa entrevista. Mas ela fala como é que foi esse convite e o quanto a cultura é importante na nossa vida. E né? que Em todos os também é sentidos. investimento, que também é investimento em tempo, em qualidade. Assim, tem vários assuntos, mas o mais incrível é que, como toda mulher, né, a gente é multitarefa, então a gente faz várias coisas. Mas incrível foi ter recebido você. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, eu amei. Amei muito. Vou deixar um beijo pra Rafa Manoli, que fez toda a minha produção hoje, queridos. Cabelo, maquiagem também. Deixar um beijo pra Zoe Joias. Eu tô toda trabalhada hoje. Aqui temos pérola e diamante. Aqui nós temos uma riviera com Nossa Senhora, que é justamente pra abençoar não só a minha vida, como a vida de você, que está aqui me assistindo. E também quero deixar um beijo especial hoje para toda a equipe da Carol que está aqui e para o João Felipe que veio aqui assistir Mamãe ao vivo. Te amo, bebê. Gabi, minha diretora, todo mundo da Isto É, da minha equipe. Um beijo para vocês. Até o nosso próximo episódio. E sabe de uma coisa? Arrasamos, GD!